Eu vou mostrar primeiro a ligação aqui aleatória. Liguei o fio comum, ó, que vem da tomada, liguei direto no branco. Quando a ligação está correta, quando você colocar uma fase aqui do lado do capacitor e a fase da outra, ele tem que inverter no mesmo momento, né? Aí vai ser, identificar que vai ser, o comum seria o que rodar dessa maneira. Quando você coloca uma fase aqui no capacitor, ele vai rodar rapidamente para um lado e vai rodar também. Quando ele parar aqui, você coloca no outro, rapidamente também ele faz a reversão. Como eu falei, para saber o lado certo dele rodar, vai seguir o sentido da rosca aqui, ó. Nesse caso ele vai ter que, o lado certo é rodar para lá. Então eu vou ligar ele, fazendo o comum no fio branco. Ele rodou no sentido anti-horário. Agora rodou no sentido horário, é sinal que ele está meio louco, ele não está certo, né? Ele está rodando para os dois lados e sem força, então já por aqui já não precisa nem continuar teimando que o comum não vai ser o branco. Agora eu vou fazer colocar o fio que vem direto na rede, né, o comum direto no marrom. E como eu falei, esse caso aqui é para quando a pessoa não sabe, não tem plaquinha de identificação para olhar o esquema. E no caso o terminal aqui, quando vem com os três terminais iguais, não dá para identificar qual é o comum. Então aqui agora eu vou ligar o capacitor no preto. E o outro lado do capacitor eu vou ligar no branco, que agora há pouco ele foi colocado como fio comum, foi direto na rede, né? Vamos ver como vai se comportar agora. Vou ligar primeiro, colocar outra fase no fio branco, ó, que vem do motor. O marrom foi feito fio comum, foi direto na rede. Ele rodou no sentido anti-horário, no sentido errado, o que é para ele rodar. Ele tem que rodar para sentido horário. Vou colocar agora a fase no preto, no outro lado do capacitor, mas no fio preto. Ele roda também no sentido anti-horário, não está certo. Então agora a terceira e última solução e tentativa vai ser fazer o comum no preto. Nesse caso aqui, como eu falei, eu já sabe que o comum é ele porque ele tem um pino diferente. Aí você vai ver como ele vai rodar certinho. Então eu coloco o fio que vem da tomada direto no preto. E um lado do capacitor no branco e o outro lado do capacitor no fio marrom. Eu estou falando em cores aqui, mas varia muito esses motores. Tem centenas de variações de cores de fio que não dá para se basear pelas cores. Tem motores aqui que o comum é preto, tem outros que chega que o comum é branco, o comum é marrom, outros vem vermelho, azul. Aí tem que fazer essa tentativa. Como eu falei, a pessoa mede primeiro a resistência com o multímetro, né? Para ver se ele não está em curto. Aí como ele não está em curto, não tem perigo de ligar errado aqui, fazer as três tentativas, porque ele não vai dar estouro aqui em curto, porque não tem curto. Ele está ligado com bobinas de alta resistência, não vai ter perigo, né? Então eu liguei aqui agora no branco, ó, preto comum, e coloquei uma fase no branco. Ó. Ele rodou do lado certo, o lado que é para rodar.
O lado que aperta a porca vai apertar a rosca, né? Agora vamos supor que aquele não estava certo. Vamos fazer a tentativa nesse. Ó. Ele rodou no sentido anti-horário, rapidamente. Então assim que liga, como eu falei, ó, no outro teste, ele em um lado ele ficava louco, né, quando eu colocava no branco. E aqui, ó, se colocar no marrom, rapidamente ele roda no sentido anti-horário, mas como o sentido de rotação certo dele para eles ventilar vai ser no sentido horário. Então, o comum vai ser, um dos fios da fase vai ser no capacitor que está ligado no branco. Então aqui, ó, o comum vai ser esse, o preto, e o outro lado da fase vai ser no branco. Então não importa que fosse outra cor de fio, o que importa é que ele rodou no sentido lá para frente, né? Se colocar aqui, ele vai rodar no sentido horário, não é o correto. No caso, ele rodou no sentido anti-horário, né? Nós desejamos que ele rode no sentido horário. Então é assim que se faz os testes quando não tem identificação na plaquinha e quando os cabos aqui já vem com 3 terminais iguais. Fazer esse tipo de identificação. É assim que se liga, geralmente todos os motores de 3 fios, onde as bobinas dentro são interligadas, é ligado dessa maneira. Então aqui eu fiz um rascunho, como sempre eu gosto de mostrar o esquema interno para a pessoa entender. Ó. Aqui é a bobina principal, ó, e aqui é a bobina auxiliar. Ó. Nós temos o preto, pode ver que o preto praticamente ligado no centro dos 2 enrolamentos. Ó. Fica um enrolamento para auxiliar e um enrolamento para outro. Por isso que eu digo que não tem perigo de dar curto, se começar a inverter os cabos tudinho e ligar na rede, não tem perigo porque é feito com essas bobinas, com fio fino, que fica muita resistência, não tem perigo de dar curto, né? Então aqui ó, o marrom, ele é ligado na bobina principal, aí o marrom vai no capacitor, o outro lado do capacitor vai no fio branco, que o fio branco, por sua vez, é ligado na bobina principal. Então, por isso que a gente chama esse fio de comum, porque ele é comum aos 2 enrolamentos. É ligado em uma perna da bobina principal e ligado na outra perna da bobina auxiliar. Então esse motor está bom, ele é para 61 centésimos de amperes. Quando se coloca a hélice, está dando 26 centésimos. Sem a hélice, né? Então esse motor ele está bom.